Eu preciso falar sobre esse vídeo que super viralizou no Brasil, nas últimas semanas, que é o debate entre um multibilionário e alguns empregados e funcionários, né? Que o bilionário em questão é o Flávio Augusto. Eu não convivo com ele, o conheço, já assisti as palestras dele, já pude fazer algumas perguntas para ele quando eu estava num evento em Dubai, que foi a única vez que eu conversei com ele de fato, mas nada além disso. Então a minha visão daqui é de alguém que de fato estuda prosperidade e propósito. Inclusive eu publiquei essa minha tese de prosperidade e propósito nesse livro aqui, chamado Prosperidade e Propósito, que foi também prefaciado por um multibilionário capa Forbes, que é um cliente e passou a ser um amigo meu. E é sobre isso que eu quero falar. Tem um grande problema naquele debate, e o problema é que os dois lados acham que estão certos, e os dois lados ignoram fatos cruciais. Eu entendo que aquilo ali é entretenimento, aquilo ali é um debate, na verdade, com pessoas que foram provocadas e estimuladas para entrarem ali, para debaterem da forma mais porca possível, da forma mais chula possível, porque infelizmente isso dá like, infelizmente o entretenimento ele tem que ser escrachado, ele tem que ser vergonhoso, e quanto mais constrangedor for, talvez mais viral ele se torne, né? E para mim foi muito constrangedor, porque toda vez que eu vejo esse debate, eu vejo que não tem nada sendo debatido, é uma discussão estúpida, meio nada inteligente, que não tá as pessoas não estão levando de um lugar para outro melhor, né? Elas estão só cada um ferindo o outro com o seu próprio ego sendo utilizado como uma arma, né, de dano que causa danos colaterais numa sociedade chamada Brasil. E sobre o que eu quero falar aqui? Eu quero falar sobre o efeito, ou o efeito não causado de uma mente milionária naquele vídeo, né? Porque as pessoas, afinal, estão buscando isso, uma mente milionária. E talvez fosse sobre isso a grande discussão central ali. Por isso que é tão constrangedor. Porque de um lado você tem uma corda puxando, dizendo que não é possível, blá 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 blá, e do outro lado você tem um bilionário que também está tentando implantar a visão correta dele de uma mente milionária, né? Que quando você amadurece pode se tornar bilionário, que foi o caso dele, e parabéns para ele. Admiro ele pelos resultados dele, mesmo não concordando com todas as falas dele. Então, qual que é o grande ponto, assim? O grande problema que eu vejo naquele debate é que os dois lados acham que estão corretos. E os dois lados, eles sofrem mais o lado mais fraco, que é o lado das pessoas que ainda não desenvolveram tais habilidades, que não tem tantas horas de voo no que se diz respeito a ter uma mentalidade milionária, eles também sofrem, mas sofrem mais, né, do que eu chamo de maldição do conhecimento. No caso do Flávio Augusto, que já é alguém com uma mentalidade milionária, um bilionário, para ele já está distante demais, já passou muito tempo, a linha do tempo já está distante demais do dia em que ele foi parecido com aqueles outros 30 trabalhadores. Já faz muito tempo que talvez o corpo dele já não lembre das coisas. Ele consegue contar as histórias, mas na verdade o subconsciente ele tem um amor pela nossa sobrevivência, e tem coisas que são traumatizantes, são coisas que às vezes a gente detesta, e aquilo ali é apagado basicamente da nossa memória, né? E no caso do Flávio é muito provável que isso tenha acontecido, então é difícil, na posição que ele estava tentando impor a verdade dele para as pessoas que ele já não lembra como é ter aquela vida, né? Naquele caso daquelas pessoas. E tá tudo bem. Já na outra ponta, os trabalhadores que cultivaram muito aquela energia, aquela fala, aquele discurso de que os bilionários não deveriam existir, que os bilionários são pessoas maldosas, que acabam crucificando o Flávio Augusto, os seus ideais e a sua riqueza, né? E isso também é muito esquisito, para usar uma palavra elegante aqui, né? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar, tá? Eu sou o Felipe Lima, eu sou escritor, eu sou empresário, eu sou um investidor, eu sou conselheiro de empresários também, eu sou pai, eu sou marido, eu sou um filho, eu sou um cristão. Então, voltando a esse vídeo, qual é o grande ponto, tá? Eu me lembro que eu até escrevi nesse livro, inclusive, que eu mostrei, no capítulo 6, e falei sobre as 4 fases da riqueza. Esse é um livro, basicamente, que eu carrego uma tese bíblica, né? Mostro biblicamente por A mais B por que nós temos o direito
de prosperarmos e cumprirmos nosso propósito, direito, deveres e poderes. E aí eu falo que basicamente existem 4 fases da riqueza. A fase número 1 é você fazer a aquisição dessa riqueza. A fase número 2 é você fazer a administração da riqueza. A fase número 3, a multiplicação da riqueza. E a fase número 4, que é o transbordo da riqueza. E a riqueza pode ser vista só como dinheiro? Sim. Quando a gente fala de riqueza, a gente está falando de riqueza financeira, de recursos, né? Mas também a riqueza pode ser vista de um recurso chamado sabedoria, inteligência, intelectualidade, competência. E infelizmente eu vejo que as pessoas elas travam já na primeira fase. Elas rejeitam a sabedoria, que a primeira fase é você fazer a aquisição desse recurso no qual você quer ter uma riqueza desse recurso. A segunda fase é fazer uma boa administração desse recurso. Então, algumas pessoas até fazem a aquisição da intelectualidade, da inteligência, mas elas travam no seu ego na parte da administração. Elas não conseguem administrar o seu ego, as suas certezas, que são influenciadas, carregadas e manipuladas por seus ideais. E, infelizmente, eu vejo que a maioria das pessoas hoje, elas brigam demais por seus ideais, elas são muito idealistas e pouco realistas. Eu vivo dizendo quase todo dia, né, para mim e para as pessoas que eu vivo convivendo e falando não trabalhamos com axiologia. Eu não trabalho com axiologia. A realidade é qual? Então trabalhamos a partir de uma realidade. Quero impor a minha vontade, meu desejo, aquilo que eu creio que seja certo. Ok, mas eu tenho que partir de uma realidade, não de uma axiologia, muito menos de um idealismo. As pessoas não conseguem mudar o mundo, aquelas que não mudam nem o seu próprio mundo, muito menos o mundo das suas famílias, porque elas são idealistas e elas conseguem ignorar a realidade por causa do seu puro egoísmo. Elas são axiologistas profissionais, idealistas com PhD e mestrado. Então, a aquisição, você precisa fazer a aquisição de uma sabedoria, de um entendimento. Você precisa depois administrar muito bem esse entendimento. E você tem que multiplicar isso para que ele valha mais. E o último nível, que é o que eu entendo que o Flávio Augusto estava ali tentando fazer, que é o lance do transbordar aquele conhecimento. Não acho que ele fez da melhor forma possível, ficou meio constrangedor até, eu vendo ali, parecia uma conversa onde nenhuma das partes queria ouvir um ou outro, por mais que tentasse de alguma forma, mas de novo, eu também entendo que o debate ali, ele estimula isso, e até talvez a pré-produção e os bastidores do debate incite, né, essa discussão constrangedora que não leva nenhuma das partes adiante, porque no final aquilo ali é um show business, né? É um show, é um entretenimento onde você é só mais uma pessoa aplaudindo um palhaço de circo, quando na verdade é pra gente se enriquecer com aquilo, né? Lembra? São 4 fases, eu tenho que estar o tempo todo investindo em uma dessas 4 fases, mas a minha macrovisão tem que estar estabelecendo mais grandeza nas 4 fases. Eu preciso fazer uma aquisição de recursos, eu preciso fazer uma boa administração de recursos, eu preciso fazer uma multiplicação desses recursos, eu preciso transbordar esses recursos. Muito por isso eu estou aqui também. Quando eu venho e gravo esses vídeos, e estou nesse processo de reviver esse meu canal, que há muito tempo eu não promovia vídeos, eu estou me forçando a fazer o 4º estágio, que é o do transbordo, mas ao mesmo tempo eu também estou fazendo uma aquisição de um comportamento, de uma habilidade para que eu me torne bom nisso aqui, em falar com você, em transbordar com você, tanto que eu aceito a sua sugestão, a sua crítica, o seu comentário, e se você está gostando, se inscreva aqui no canal. Uma aquisição também de inscritos, né, de audiência, e aí eu tenho que fazer uma administração do meu tempo para poder estar aqui com você e gravar esse vídeo. Depois eu tenho que multiplicar, eu tenho que fazer gente chamar gente, eu tenho que fazer com que a audiência cresça, eu tenho que fazer com que o entendimento cresça, e depois eu tenho que continuar o quê? Transbordando cada vez mais. Uma hora eu vou ter uma habilidade nata, refinada sobre como eu construir isso, e eu posso transbordar essa skill, essa habilidade com outras pessoas naquilo que me torna um mestre, mas enquanto eu estou aprendendo eu posso também compartilhar, porque não é só o mestre que tem o direito de transbordar também, mas aquele que é aluno, aquele que está em uma jornada de aprendizado, ele tem que transbordar para que ele possa aprender mais, né? Eu tenho que usar essa semente, tenho que plantar essa semente do meu conhecimento, mesmo enquanto eu ainda não sou mestre, não domino aquilo, porque eu entendo que nunca falta semente para quem semeia, mas se você não usa a semente que o Criador coloca na tua mão, para que ele vai colocar mais?
É por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque eu quero mais sementes. Eu entendo que eu tenho que plantar essa semente, e essa semente tem que ser plantada nesse campo aqui para gravar esse vídeo que ele chegue até você. Então, quando eu vejo esse debate, e tem alguns outros, eu vejo que infelizmente ele é estimulado a ser essa coisa constrangedora, que no final não tem espaço para as pessoas debaterem o futuro delas, né? E por mais que haja alguma empatia de um dos lados. Então, é uma soma de maldição de conhecimento e falta de clareza nessas 4 fases, né? Aquisição, administração, multiplicação e transbordo. Eu queria que, talvez, se você pudesse pegar algo disso, é você imprimir isso na tua mente, no seu cérebro, tatuar isso no seu cérebro, de que você precisa ficar bom nessas 4 coisas. Fazer a aquisição da riqueza, fazer uma boa administração da riqueza, fazer uma boa multiplicação da riqueza e fazer o transbordo da riqueza. Seja a riqueza um recurso financeiro ou a riqueza intelectual, a riqueza da sua saúde, qualquer outra coisa que emane prosperidade. Mas isso cabe a você, essa responsabilidade, porque quando a gente pensa em Efésios 1:3, na Bíblia, já está bem claro que Deus disse ali que todas as bênçãos já foram liberadas para nós através de Cristo Jesus. Então, se você é um cristão, para de ficar pedindo para que Deus te abençoe, Ele já abençoou, agora é a tua parte, não te falta nada, te falta só maturidade para conseguir fazer essas 4 passos que eu mencionei aqui para você. A aquisição, a administração, a multiplicação e o transbordo. É isso que eu queria transbordar com você. Se você entendeu a mensagem desse vídeo, comente aqui e curta, e se inscreva no canal também, e se puder, compartilhe com alguém. É importante demais, ainda mais nesse momento que eu tô retomando esse canal e fazendo com que o algoritmo mesmo entenda sobre o que eu tô falando e para quem eu tô falando. É isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.